o barco. Meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto. Não, navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Portugal e Espanha foram os dois únicos países a navegarem. Se algum outro navegou, por que se atrasou? E o que eles fizeram? Já que a América já estava dividida entre portugueses e espanhóis. Se você ficou curioso em saber alguma coisa a respeito disso, me acompanhe e veja essa história. Olá a todos aqueles que estão inscritos no canal, estão visitando aqui pela primeira vez, não deixem de se inscreverem, de curtirem o vídeo, de deixarem aqui nos comentários a sua sugestão, como podemos melhorar aqui as temáticas que estamos tratando e os nossos vídeos. Nós vamos tratar hoje a respeito das chamadas navegações tardias, aqueles povos, países que se atrasaram por vários motivos para dar início ao seu processo de expansão marítima. Portugal foi o primeiro a se lançar ao mar por vários motivos, que tornava Portugal o único país capaz de ser aquele a se lançar realmente ao mar tenebroso, pioneiro das navegações. A Espanha atrasa um pouco, motivo que já vimos também anteriormente, e só começa o processo mesmo de expansão marítima, porque Colombo me aparece lá um belo dia com a ideia de chegar ao Oriente viajando em direção ao Ocidente. 3 outros países, outros mais também, tiveram alguma coisa nas navegações, mas 3 outros mais importantes nós vamos tratar aqui hoje. A Inglaterra, a França e os Países Baixos, que nós chamamos aqui de Holanda. A França iniciou tardiamente o seu processo de expansão marítima em função de estar envolta na chamada Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, que termina em 1453. Aliás, esse ano de 1453 é sintomático, é importantíssimo, é o ano que termina a unificação espanhola, é o ano que termina a Guerra dos 100 Anos, é o ano em que os turcos invadem Constantinopla e dificultam lá o processo de venda das especiarias. E a França, chegando atrasada nas navegações, vai ocupar o quê? Se a América já tinha sido dividida pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494, entre portugueses e espanhóis. Foi aí que Francisco I, o rei da França, resolveu fazer o quê? Enviar para o território que era parte do Brasil atual, que pertencia a Portugal, enviar para cá corsários, a fim de roubarem o pau-brasil, a única riqueza encontrada de imediato na terra pelos portugueses. O pau-brasil produziu uma tintura de cor vermelha muito apreciada, muito valorizada na Europa na época. Então Francisco I envia corsários. O que são corsários? É um pirata. O corsário é um pirata que age em nome de um país. A diferença é que o pirata, ele age por conta própria. Então ele tem a sua bandeirinha, aquela famosa lá, da caveira e os ossos cruzados. O corsário é um pirata que foi contratado e vai viajar de acordo com a bandeira, sob a bandeira do país que o contratou. Então vários corsários estiveram aqui no território brasileiro, assaltando as chamadas feitorias, armazéns, onde era deixado o pau-brasil antes de ser enviado a Portugal, quando uma caravela por aqui passava. E o rei de Portugal reclama com Francisco I. Opa, que história é essa que estás a roubar meu pau-brasil no meu território? E Francisco I, o rei de França, fala o quê? Responde o quê? Oh, mon Dieu, eu não reconheço o testamento de Arão, que dividiu a terra entre portugueses e espanhóis. A que ele se referia? Ao Tratado de Tordesilhas. Ele não aceitava, chamava, ironicamente, o Tratado de Tordesilhas de testamento de Adão, dizendo que ele não aceitava aquilo da América ter sido dividida entre portugueses e espanhóis. Então Portugal vai fazer o quê? Já que ele não vai parar de mandar corsário para cá, vamos deixar lá o quê? Mandar expedições guarda-costas que tomem conta do litoral brasileiro para evitar. Não funcionou muito bem, por isso que em 1530, entre outros vários motivos, Portugal resolve iniciar a colonização efetiva do Brasil. Mas mesmo assim, a França ainda faz 2 tentativas, entre outras menores,
de ocupação de parte do território brasileiro, as famosas invasões francesas. Uma no Rio de Janeiro, onde Nicolau Durand de Villegagnon fundou a França Antártica e é expulso depois, os franceses são expulsos do governo de Mendes Sá, quando seu sobrinho Estácio de Sá, nesse processo de expulsão dos franceses, funda a cidade do Rio de Janeiro. Depois os franceses retornam à região do Maranhão atual e fundam a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão, em homenagem ao rei Luís XIII de França, e aí funda a chamada França Equinocial, e logo também são expulsos de lá. Um pouco mais adiante, a chamada, hoje uma das 3 Guianas, a Guiana Francesa, que ainda é um departamento francês, mais tarde algumas ilhas do Atlântico, e a região da Terra Nova e outras do Canadá atual. O Canadá é um país bilíngue, uma parte do Canadá fala o inglês, outra parte fala o francês, porque parte dele foi colonizado pelos franceses, e que depois é retomada, essa parte francesa é tomada pelos ingleses lá do século XVIII. Já os ingleses, por sua vez, terminada a Guerra dos 100 Anos, iniciaram imediatamente também esse processo? Não, porque os ingleses se viram às voltas com outro problema, um problema interno. A Guerra das Duas Rosas, uma guerra pela sucessão do trono inglês, onde as duas famílias que estavam brigando eram representadas por uma rosa, os Lancaster por uma rosa vermelha e os York por uma rosa branca, daí o nome Guerra das Duas Rosas. Ao final da guerra, uma nova dinastia sobe ao trono inglês, a dinastia Tudor, o primeiro rei, Henrique VII, que é sucedido pelo filho Henrique VIII, aqui lá das 6 mulheres, nós vamos falar mais para frente, quando falarmos da formação do anglicanismo, nas reformas religiosas. Mas é só a sua filha, Elizabeth I, que dá início ao processo de expansão marítima inglês, usando também o serviço de corsários, mas ela vai se prender mais à região da América do Norte. Vários corsários estiveram aqui, entre eles Francis Drake, Walter Raleigh, e a Inglaterra faz a segunda viagem de circunnavegação. A primeira havia sido realizada por Fernão de Magalhães, e é fundada na América do Norte a primeira colônia inglesa, a colônia da Virgínia, em homenagem a Elizabeth I, que nunca se casou, nunca teve filhos, era conhecida como a Rainha Virgem. Não vamos entrar nesta fofoca histórica se ela era, se ela não era. O fato, como ela nunca se casou, nunca teve filhos, ficou conhecida assim. E aí a Virgínia, que depois, a partir dessa primeira colônia, surgem as famosas 13 colônias da América do Norte, que vão dar origem mais tarde aos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, uma das 3 Guianas também foi ocupada pelos ingleses, a Guiana inglesa. Já os Países Baixos, que nós chamamos por aqui de Holanda, com o nome oficial do país, Países Baixos, em função de estarem abaixo da linha do mar, o que aconteceu? Ele não existia. Existiam as chamadas Províncias Unidas, que primeiro faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico sob o Império de Carlos V, que era imperador do Sacro Império e era rei da Espanha como Carlos II. Quando ele abdicou aos 2 tronos, ele deixa o Sacro Império com o irmão Ferdinando II e a Espanha com o filho Filipe II. E essas Províncias Unidas estão unidas com a Espanha, mas elas conseguem se tornar independentes e formam o que nós chamamos hoje de Holanda. E elas vão fazer o quê? Em primeiro lugar, elas vão iniciar o processo de financiamento da indústria açucareira do Nordeste brasileiro, financiando os portugueses, se tornam aliados dos portugueses. Mas os holandeses também tentam uma outra colônia. As invasões holandesas no território brasileiro são mais adiante, é outro processo. Mas aqui na América do Sul, a terceira Guiana, hoje chamada de Suriname, ocupada pelos holandeses, e formaram na América do Norte a colônia conhecida como Nova Amsterdã, que depois foi ocupada pelos ingleses. Os holandeses foram expulsos e os ingleses tomam conta e mudam o nome da colônia para Nova York. Então os holandeses tiveram menos sorte. O que eles vão realmente fazer aqui é o financiamento da indústria açucareira do Nordeste, a montagem dos engenhos de açúcar, que veremos mais adiante lá no processo de colonização portuguesa na América, aqui no Brasil. Finalizando as consequências desse processo de navegações, de expansão marítima, é que há o deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Mar Tenebroso, que agora não é mais o Mar Tenebroso, é o mar que está sendo navegado, é o Oceano Atlântico.
no qual as caravelas cortavam de cima a baixo ali as rotas novas de navegação, inclusive levando uma fortuna em minério de ouro e prata, os galeões espanhóis, que deram mais sorte que os portugueses logo encontraram na região do México, na região da Cordilheira dos Andes, que levou aos holandeses a atacarem esses galeões na região ali do Mar do Caribe. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Piratas do Caribe. Os Piratas do Caribe realmente existiram, não com aquelas coisas malucas que nós vimos nesses filmes, mas eles realmente existiram. Até hoje, provavelmente, tem algum galeão espanhol afundado lá, carregado de ouro e prata. E os holandeses atacaram, por quê? Por causa dessa inimizade entre eles e os espanhóis. Além disso, outra consequência, descobriram-se novos povos, os povos nativos da América, destacando-se, entre outros, maias, incas e astecas, que foram dominados pelos espanhóis. Veremos isso mais adiante. Os povos nativos do Brasil, com centenas, talvez mais, de grupos indígenas aqui. Você sabe ao certo a quantidade de indígenas e de povos que existiam aqui por ocasião da chegada de Cabral, os peles vermelhas da América do Norte, e que passaram por um processo de extermínio pelo contato de culturas diferenciadas. Veremos isso depois mais adiante também. Descoberta de nova flora, nova fauna, que encantou os europeus, os animais, vegetais diferentes encontrados aqui na América. A cultura europeia se modifica em contato com os novos povos que estavam aqui. E há um enriquecimento dos países europeus. Portugal não soube se aproveitar muito disso, depois ele perde boa parte do que havia acumulado, veremos depois também mais adiante. Então, essas são as principais consequências, além de haver se modificado a visão de mundo, ampliou-se a visão de mundo. O mundo não era mais aquele pequeno que existia lá, Europa, Norte da África e parte da Ásia. O novo mundo, a América, acabou entrando para o panorama geográfico da humanidade. Então, se gostaram desse novo vídeo, deixe aqui a sua curtida. Não esqueçam de convidar aqueles que se interessam pela nossa história para acompanhar o nosso canal. Compartilhem, sigam sempre aqui com a gente para vermos mais outras histórias mais adiante. Até a próxima. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco, meu coração. O porto, não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.